O Kwanza, a moeda angolana, foi a moeda que mais valorizou nos últimos tempos. Esta informação foi avançada pela Bloomberg, foi publicada pela Bloomberg, a maior agência de informação financeira a nível do mundo. O Kwanza, nos últimos tempos, tem registrado uma trajetória muito interessante. A trajetória de desvalorização do Kwanza começou em 2014, onde nós tínhamos uma cotação do Kwanza para o dólar de 98 Kwanzas por cada dólar. Ou seja, para adquirir um dólar eu precisava pagar 98 Kwanzas. Mas essa trajetória de desvalorização foi acontecendo e tornou-se cada vez mais acelerada em 2018, quando foram introduzidas reformas a nível do mercado cambial angolano. E esta trajetória de desvalorização continuou a acelerar-se, até que chegamos em 2021, onde tivemos uma cotação de cerca de 648 Kwanzas por cada dólar. Ou seja, para adquirir um dólar eu precisava de pagar 648 Kwanza. O que tem acontecido nos últimos tempos é que o Kwanza tem registrado uma valorização significativa. Hoje que vos falo, por exemplo, nós temos uma cotação do Kwanza em torno de 455 Kwanzas para a aquisição de um dólar. Ou seja, temos aqui uma valorização ou apreciação do Kwanza de forma significativa. Por isso que o Kwanza acaba por ser a moeda que mais se valorizou nos últimos meses. Nenhuma outra moeda registrou esse tipo de valorização. Esta valorização do Kwanza é influenciada pelas altas do preço do petróleo, que em parte também é influenciada por aquilo que são hoje os conflitos que decorrem entre a Ucrânia e a Rússia. Por que é que o petróleo acaba por influenciar a taxa de câmbio Kwanza versus dólares no mercado angolano? Porque a maior fonte de arrecadação de divisas de moeda estrangeira do mercado angolano é a exportação de petróleos. Portanto, se há uma maior oferta de divisas no mercado angolano, o preço do dinheiro, o preço do dólar acaba por baixar, ok? E a pergunta que podes fazer é, se há uma valorização significativa do Kwanza, por que os preços dos bens e serviços na economia angolana não acompanham a mesma trajetória de forma proporcional? O que temos visto é que os preços têm baixado, mas não na mesma proporção. A pergunta que podes fazer às vezes é, por que nós não voltamos nos níveis de preços como tínhamos em 2011, 2012, 2013, 2014 e por aí fora, onde nós tínhamos, por exemplo, a cotação do preço do saco de arroz, por exemplo, de 25 quilos em 2.500 Kwanza, 2.500 Kwanza, 3.000. Nós pagávamos o saco de arroz nestes preços. E hoje nós pagamos o preço do saco de arroz, por exemplo, em 7.000, 8.000 Kwanzas e 10.000 Kwanzas. Existem várias outras razões que estão na base, influenciam preços dos bens e serviços na nossa economia, mas o que eu posso vos avançar aqui é uma que tem a ver com o mercado cambial. Nós estamos em conjunturas diferentes. Nestes anos, o que nós tínhamos era um regime de câmbio fixo, em que a taxa de câmbio era fixada pelo Banco Central. Independentemente da oferta e da procura no mercado cambial, a taxa de câmbio era fixada pelo Banco Central. O que aconteceu em 2018 foi uma reforma estrutural no mercado cambial, em que passamos a ter um regime de câmbio flutuante, em que a taxa de câmbio, que é o preço do dólar face ao Kwanza, depende daquilo que é a procura e a oferta de divisas no mercado nacional. E por que que a taxa de câmbio acaba por influenciar os níveis de preço na nossa economia? Por quê? Porque nós somos uma economia importadora. Nós importamos a maior parte dos produtos e serviços que consumimos e temos que pagá-los em moeda estrangeira ou em divisas. Por isso é que os preços dos nossos produtos dependem muito daquilo que é a cotação do Kwanza face ao dólar.